Bom dia, gente querida de paz e bem. Como está você? Espero que esteja bem. Um abençoado domingo, desde já, para todos e todas. Paz e bem, gente querida. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa jornada aqui aos domingos, né? A gente deu uma pausa nas reflexões do Evangelho e eu tenho trazido algumas inquietações, vamos dizer, algumas inquietações da alma. Temas que eu acredito que sejam relevantes, né, para a gente conversar nessa roda de conversa, né, nesse espaço aqui em Paz e Bem. Você ainda não é inscrito? Não acredito. Se inscreva no canal Paz e Bem, venha fazer parte desta comunidade plural e de paz. Pois bem. Como eu disse, eu acredito que são temas relevantes para a gente conversar, principalmente nesse mundo pós-pandêmico. Será? E também nesse mundo pós-desgoverno do inelegível, a gente, por muito tempo, né, teve que lidar com temas tenebrosos. Né? E como lidamos com isso? Falo aqui da sombra que nos assombrou, continua assombrando. E eu uso como mote para essa nossa conversa uma citação do Nietzsche, no livro Além do Bem e do Mal, que eu gostaria de ler e a gente conversar, né? Na verdade, aqui meu papel é de provocador. Como eu disse, eu não tenho nenhuma pretensão de fazer uma análise sistemática e chegar a uma conclusão, levantar uma tese a respeito. Mas isso tem muito a ver com a minha sensibilidade como pastor, como reverendo, né? Como alguém que lida com essa dimensão da espiritualidade, do espiritual, cotidianamente. O que é que nos diz o Nietzsche? Aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Eu vou reler, tá? De forma bem pausada. Aquele que luta contra monstros deve acautelar-se para não se tornar também um monstro. Quando se olha muito tempo para um abismo, o abismo olha para você. Aqui, né, diante dessa, me ocorreu agora aquela frase, né, do John Donne. Não perguntem por que os sinos dobram. Eles dobram por você. Do sermão, né? De outro reverendo, né? John Donne. Poeta. Então, a gente, nesse tempo, nesses últimos anos, teve que lidar com monstros. E quando eu digo monstros aqui, eu coloco numa dimensão metafórica. Porque é muito comum a gente atribuir, não é, ao humano essa dimensão da monstruosidade. Ah, ele é um monstro. Não, ele é um humano. Primeira coisa, ninguém é monstro. Ele pode fazer monstruosidades, mas ele é um ser humano. E dentro disso, como ser humano, está sob o regime da lei humana, não é? E não a lei da monstruosidade. As leis
são da dimensão do humano e que, sem anistia, se pague, não é, na justiça, peso da lei. Primeira coisa. Mas eu quero olhar, ver, ajudar a olhar o nosso olhar para o que nos tornamos. Diante dos últimos anos, né, nesse desgoverno do inelegível, passando pela pandemia, nós tivemos que lutar contra monstros. Melhor, monstruosidades. A gente vivia eternamente sobre sobressaltos, né? Diversionismos e acontecimentos. E que absurdo, que loucura, como pode? Enfim, todo dia era pautado por essas questões. E isso desumanizou um pouco a nós. Talvez muito. Talvez o nosso olhar sobre esse abismo fez com que, em vez de ser uma reflexão sobre o abismo, tornou o abismo espelho e fez com que a nossa persona, como a máscara, teatro grego, ficasse em nós. E aí, a gente, ao olhar muito tempo para esse abismo, fez com que esse abismo olhasse para nós. Um dos grandes temas centrais, um dos grandes temas do processo de individuação, e olha que eu não sou nenhum especialista em Jung, mas eu acho que pode nos dar um insight bem interessante, é que o grande problema, um dos temas centrais do processo de individuação, do tornar-se si mesmo, né, é exatamente essa cilada, né, de a gente se identificar com a sombra que nos assombra. Que é exatamente essa capacidade que a gente pode cair em, ao olhar o abismo, e aí analiticamente, entendendo, compreendendo, integrando, vendo que ele não somos nós, mas é parte constituinte nossa, a gente faça com que esse abismo se torne nós. Como assim, reverendo? Todos nós somos constituídos de trevas e luz. Todos nós. Toda a jornada do herói, né? Aí o Joseph Campbell, toda a jornada do herói passa por essa dimensão do enfrentamento da sombra, não é? do tornar-se, no caminho do tornar-se, a gente tem que enfrentar essas dimensões demoníacas, essa dimensão do adversário de nós mesmos. Jesus, né, antes do seu ministério, viveu seu deserto exterior e interior. E lá, no deserto, teve que enfrentar essas dimensões do poder, da capacidade de transformar pedras em pão, de voar, de confiar nos anjos, e adorar e ter tudo. Isso é um problema central.
no caminho de qualquer espiritualidade. E a gente precisa se acautelar. E eu vejo que, assim como Frodo, no caminho para, né, a terra de Mordor, a terra sombria, né, a montanha, ter que destruir o Anel do Poder, ele, depois da jornada, ficou com marcas. E isso é a identificação. Isso é um perigo, um risco. E vejo que muitos de nós, do campo progressista, perdeu essa ternura, perdeu essa delicadeza, essa poética. E eu digo aqui poética, não é só a capacidade de fazer versos, mas eu falo dessa sensibilidade, dessa capacidade de fazer e reencontrar dentro do cotidiano o sentido mesmo, o sentido do precioso da vida, do nosso caminho. Do caminho que somos. Como é a jornada da vida, da nossa trilha? Será que nos tornamos monstros a olhar demasiado para outros? Será que nos identificamos tanto com o lado tenebroso nosso que às vezes nos esquecemos que também somos luz? E que somos, nesse sentido, não como uma identificação. Porque isso também, né, como nos lembra o mito do Lúcifer, é a gente achar que ao ser portador da luz, a gente se identifique com ela a ponto de achar que a luz somos nós. Nós somos a luz. Quem assistiu, né, a Guerra nas Estrelas, sabe que isso é um perigo. A gente achar que é o Jedi e que a gente tem poder para tudo. E aí a gente cai. Aonde? Na sombra, na escuridão. Nietzsche nos lembra, né, que a gente, quando olha muito tempo para o abismo, corre o risco sério de se identificar com o abismo. E aí se tornar abismo. Se tornar uma criatura abismal. Ou melhor, abissal. Cada um de nós tem essa dimensão abissal. Todos nós temos. Devemos olhar para ela. Mas de forma analítica, de forma crítica. Dizendo que não somos só isso. O que eu advogo aqui, o que eu estou tentando aqui, né, de uma forma sistemática, claro, uma conversa, uma provocação, eu também não sei, né, mas é essa capacidade de a gente reencontrar o olhar, integrar o abismo, reconhecê-lo que ele existe e que é, né, para os do abismo, sem anistia. Não podemos esquecer a história, não dá para negar o 8 de janeiro, não dá para virar a página da história. Não estou falando nisso. Eu estou dizendo que a gente precisa olhar analiticamente para essa dimensão abissal
mas que a gente possa, diante, né, dessas marcas que nos deixaram, né, essa luta que nós travamos contra os monstros, que a gente não tenha se tornado monstro também. Reconhecendo as marcas que essa luta nos deixou, como qualquer luta deixa, né? São cicatrizes que cada um de nós carrega. Cicatrizes na alma. Algumas dessas cicatrizes pode ser depressão, outras podem receber o nome de pânico, outras, enfim, outras enfermidades. A gente carrega isso e a gente precisa reconhecer. E para essas marcas a gente precisa de um aguento, né? A gente precisa cuidar das feridas, mas a gente precisa saber que nós não somos a ferida. A gente precisa reconhecer que, como as estações, nós carregamos dentro de nós verão, inverno, outono e primavera. Tudo ao mesmo tempo agora. Pois nós somos criaturas multidimensionais. Então, que a gente reencontre. Assim como nós olhamos por muito tempo o abismo, olhemos agora, né? Olhemos agora para o horizonte. É um convite que eu faço. Vamos olhar para o horizonte, para o governo que está aí, para as coisas fantásticas que estão acontecendo à nossa volta. Vamos mirar, né? Mirar é encontrar o alvo, porque o pecado é exatamente, etimologicamente, errar o alvo. É que não vai nenhuma relação belicista, muito pelo contrário. Mas olhar atento para as coisas maravilhosas que estão acontecendo à nossa volta. As coisas que estão sendo preparadas, sendo gestadas, dos frutos que precisam, né, de nossa atenção, na verdade, ainda na semeadura, para que em breve a gente possa florir. Não só a nós, mas ao Brasil. Apesar das dores do tempo presente, há muita esperança e alegria acontecendo à nossa volta. Vamos nos juntar a essa realidade nova. Você aceita o convite? Vamos junto? Tamo junto. Gente querida, se você gostou do programa, compartilhe nas redes sociais. Dê um like, gostei. Ajuda demais, gente. Não custa nada. E se você puder e quiser, e isso também nos ajuda muito, faça a sua assinatura solidária. Ajude a manutenção do canal Paz Bem. A gente mantém aqui alguns estagiários, algumas pessoas que cuidam do canal, não é? Sempre cheio de atividades, eu também, enfim. Então, com isso a gente tem mantido o canal Paz Bem. Tá? A gente não tem membresia, até para não criar distinção entre pessoas, a gente tem a assinatura solidária. Aqui, ó, embaixo desse vídeo, você abre a descrição desse programa, vocês, né, façam a sua assinatura, tá bom? Agradeço desde já os assinantes. Muito obrigado.
E vocês comentem, gente. Comentem aí o que é que vocês estão achando dessa nossa jornada. A gente tem uma pausa aqui na leitura do Evangelho. A gente vai retomar, tá? Mas, por hora, essas inquietações, essas volitações da alma, e eu gosto de compartilhar com vocês. E eu gostaria de destacar, no programa passado a gente falou sobre mistério, né? A Gelba Madureira deixou um recado lindíssimo para mim. Outras pessoas também, bom dia, reverendo, sempre bom a sua reflexão. Que bom que vocês estão gostando. Mas a de Gelba me tocou particularmente. E ela disse que gosta muito da bênção celta. E eu sei, né, Rosiane? A Jaissa e outras pessoas gostam muito da bênção celta. Então eu vou ler, né, a bênção celta e que vocês se sintam, todos e todas, né, abençoados e abençoadas. Falando sobre bênção celta, às 21 horas, aqui no canal Paz e Bem, a gente, né, a gente reza, por esse mundão de meu Deus, por nós. E também lá tem a bênção celta, geralmente, né, a gente faz outras bênçãos também. Então se sintam todos e todas abençoados, abençoadas. Recebam a bênção. Que o caminho seja brando a nossos pés e o vento sopre leve em nossos ombros. Que o sol brilhe sobre o nosso rosto e as chuvas caiam serenas em nossos campos. E até que nos vejamos novamente, que Deus nos guarde na palma da sua mão. E a bênção de Deus Trino, Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Que conosco esteja eternamente, para sempre. Amém. Um abraço bem gostoso. Olhemos ao horizonte e nos encontremos. Vamos nos encontrar no próximo domingo. Paz e bem, gente querida. Paz e bem.